Boa tarde, queridos alunos da primeira série do ensino médio. Meu nome é Marcone Cabral, sou um dos professores do Centro de Mídias e hoje estarei moderando a aula de vocês. Como a gente tem conversado durante o nosso segundo bimestre, nós estamos trabalhando o tema filosofia e outras formas de conhecimento, como o mito, a cultura, a arte, a ciência e a religião. E para abrilhantar a nossa aula, hoje nós teremos mais uma vez a professora Maria Fernanda Degan, da EFAP, e a nossa Miss Simpatia aqui das nossas aulas. Fê, é com você. Marcone, muito obrigada. Oi, gente. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui de novo, com o Marcone, com todos os alunos, os professores, todo mundo que está acompanhando aí pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Para a gente conversar um pouquinho hoje, na nossa aula de filosofia, a gente vai conversar um pouquinho sobre estética, que é um tema que eu tenho certeza que interessa a todos vocês. E acho que a gente pode partir, então, para o nosso primeiro slide, em que eu vou apresentar para vocês, então, os objetivos dessa nossa aula, que são, bom, é um objetivo só, discutir a condição estética existencial dos seres humanos. Essa aula se encaixa no conteúdo de filosofia e outras formas de conhecimento, tais como mito, cultura, religião, arte e ciência. Vamos seguindo, então, para o próximo slide. Os conteúdos da nossa aula, ou seja, o que a gente vai ver hoje? A gente vai tentar, eu disse tentar, chegar a uma definição de estética e a gente vai conversar também um pouquinho sobre a importância do belo e da arte para o ser humano. E aí, eu já quero começar, então, convidando vocês a participarem um pouco com a gente no nosso chat. Vou dar um minutinho para vocês e eu gostaria, se possível, que vocês tentassem responder a seguinte pergunta: o que é estética? Vamos lá? Espero as respostas de vocês no chat e a gente já se encontra. Obrigado a todos pela participação. A gente agradece muito também a participação do professor Júlio, que se manifestou aqui no nosso chat. Fê, eu quero destacar aqui a colocação de 4 alunos. O primeiro deles, o Pedro Henrique, que colocou que a estética é o padrão de beleza, né? A Nicole, que fala que a estética é a beleza em si mesma, né? A Vitória, que colocou a estética como a aparência de algo, né? E, por fim, o Samuel Araújo, que trouxe a ideia de que a estética é aquilo que o ser humano vê de belo em si mesmo. Joia. Obrigada, Marcone, obrigada a todos que participaram. Essas respostas me interessaram muito, porque não só as respostas que o Marcone trouxe para mim como subsídio para a nossa conversa, mas também as respostas que eu consegui dar uma olhadinha aqui no chat, a grande maioria delas trouxe uma palavra que vocês colocaram assim com muita naturalidade, quase como se fosse assim uma pressuposição, quase como se fosse uma coisa óbvia. A maioria de vocês trouxe na resposta à pergunta: o que é estética? A palavrinha belo. Né? É reflexão sobre o que é belo, é a apreciação do que é belo, é o padrão daquilo que é belo. Enfim, a maior parte de vocês, de alguma forma, mobilizou
a ideia de beleza quando eu perguntei para vocês o que era estética. Então, vocês fizeram assim quase que instintivamente, quase que naturalmente, essa conexão entre estética e beleza. E, de fato, hoje a gente faz essa conexão assim com muita naturalidade, a gente entende beleza e estética quase como se fossem ideias indissociáveis, é quase como se um fizesse parte do outro de uma forma inerente, de uma forma que não é possível separar. Mas eu queria contar para vocês que apesar de hoje a gente fazer essa associação entre beleza e estética de uma forma muito natural, nem sempre foi assim, né? Para a gente começar a pensar sobre estética, a gente precisa voltar... para a gente começar a pensar, na verdade, no belo, a gente precisa voltar lá para a Antiguidade Clássica, a gente precisa voltar para a Grécia Antiga, que é o berço da filosofia, ou pelo menos da filosofia ocidental, e a gente precisa pensar um pouquinho nos primeiros filósofos, e aí a gente está falando mais especificamente do Platão. E por que a gente precisa voltar? Porque as primeiras considerações de que temos notícia a respeito da arte, a respeito do belo no mundo ocidental, elas aparecem lá na antiguidade grega clássica. E olha, gente, hoje a gente faz essa associação entre belo e entre arte de uma forma bem tranquila, mas lá na antiguidade clássica, belo e arte eram coisas assim dissociadas, eram coisas que quase não tinham relação. Para vocês terem uma ideia, nas palavras do Platão, por um exemplo, ele dizia o seguinte: olha, se eu fosse conceituar o que é belo, se eu fosse conceituar a beleza, eu diria que belo é, assim, a manifestação evidente das ideias. Vocês estão lembrados que Platão é o filósofo que apresenta para a gente a sua doutrina, digamos assim, do mundo das ideias, e ele coloca, então, o conceito de beleza dentro da sua filosofia de mundo das ideias. Então, ele diz assim, belo, sabe o que é belo? Belo é a manifestação evidente do mundo das ideias. Agora, arte, diz o Platão, bom, a arte já é um negócio totalmente separado, que não tem muito a ver com o que é belo e com o que não é belo. O Platão e outros filósofos aí da antiguidade na Grécia clássica consideravam que a arte não era mais do que uma imitação. E aí eles mobilizam um termo grego que eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar, que é mimesis. Tá ruim a caneta? Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu vou... acho que deu. Então, a mimesis é a imitação, né? Então, eles diziam assim, a característica principal da arte é a mimesis, ela não é mais do que uma imitação. Por um exemplo, diz o Platão, quando um pintor pinta um quadro em que ele reproduz uma paisagem, e aí pode ser, de repente, sei lá, uma paisagem bucólica, muitas árvores, muitas flores, aquela presença imponente, grandiosa da natureza, quando ele pinta esse quadro, a beleza, a arte, não é do pintor, nem da habilidade do pintor. O valor dessa obra não está nas habilidades do pintor. O valor da obra está antes, na própria natureza, que nos apresenta esse espetáculo, né? Ou então, vamos pensar nas tragédias gregas, né? Vocês sabem que os gregos tinham um grande apreço pelo teatro, né? A comédia, o drama, enfim. Se a gente for pensar numa peça, né? Num teatro, uma tragédia grega, a maior parte das tragédias gregas encenavam mitos, né? E aí o Platão diz assim, bom, quando os atores, quando os artistas encenam um mito, o valor disso
A arte é imitação, a arte está imitando o que os mitos, na verdade, disseram para a gente. O valor está nos mitos, não está na arte, não está nos artistas. Essa era a ideia do Platão, da arte enquanto imitação. Do Platão e do mundo antigo, de alguma forma mais geral, né? E aí, gente, pensando nisso, nessa ideia da arte, que talvez não tenha tanto valor quanto aquilo que a origina, né? Eu me lembrei de uma discussão que foi colocada por um filósofo francês, um autor francês, né? Na verdade não era um filósofo, chamado Charles Baudelaire. O Charles Baudelaire era um poeta, ele tem uma obra muito famosa, se vocês se interessarem, que se chama Flores do Mal, Les Fleurs du Mal, né? Vocês acham facilmente aí na internet. O Baudelaire, ele é um autor lá do século XIX e ele tem um determinado momento da vida dele em que ele começa a pensar sobre a fotografia. E aí, eu vou ler para vocês um trechinho da crítica que o Baudelaire faz à fotografia. Mas eu já adianto que alguns de vocês vão ficar bem irados com essa crítica. Porque hoje a gente vive um mundo em que a fotografia está presente o tempo todo, ela se espraiou, ela se popularizou de uma forma tal com a emergência da fotografia nos nossos celulares, né, que a gente quase não consegue imaginar mais viver sem a fotografia. A gente tem mídias sociais cuja única finalidade é reunir as fotografias que as pessoas tiram, né? Então, eu vou ler para vocês a crítica que ele faz à fotografia e vocês vão me dizer se não parece um pouquinho com a crítica que o Platão fazia da arte enquanto imitação, ou seja, enquanto mimeses. Beleza? Vocês vão ficar irados, vão ficar nervosos, eu já alerto quando eu começar a leitura, mas que bom se vocês ficarem irados, porque filosofia que não deixa com raiva, filosofia que não entristece, filosofia que não provoca os nossos ânimos, é uma filosofia meio furada. O Nietzsche falava, né? Eu gosto dos livros que são escritos com sangue e não com tinta, porque as palavras têm que vir das entranhas e não da cabeça. Então, eu vou ler o Baudelaire para vocês, prestem atenção e a gente já retorna. Só um instante, por gentileza, vou abrir aqui. Vamos lá. Na verdade, estava aberto, mas o celular acabou fechando sozinho. Então, eu estou reabrindo aqui para compartilhar com vocês, tá? É uma pena, não vou conseguir abrir, mas vou contar para vocês. O Baudelaire dizia que a fotografia é o refúgio dos pintores fracassados. Então, ele diz assim, você que não sabe pintar direito, que não sabe muito bem combinar as cores, que não tem uma memória lá muito boa para conseguir pintar de cabeça uma determinada paisagem que você viu. E a gente sabe que muitos pintores, ao longo da história, se utilizaram dessa técnica da memória. Alguns preferiam ir ao local presencialmente para tentar reproduzir com a maior fidedignidade possível o que eles estavam vendo, mas outros preferiam dar esse toque especial da memória, que seria o de tentar acrescentar algumas coisas mais pessoais, aquilo que eles não se lembrassem, de que eles não se lembrassem com tanta fidedignidade, né? Então, o Baudelaire diz o seguinte: fotógrafo é pintor fracassado. Se você não consegue pintar um quadro com destreza, com habilidade, você vira fotógrafo, dizia o Baudelaire. E ele estava criticando a fotografia porque ele dizia o seguinte, mais ou menos o que o Platão dizia das artes, né? Da arte de forma geral. Você não tem nenhum trabalho artístico, você não tem nenhum trabalho adicional, a não ser o de ir lá,
clicar, apertar um botãozinho e obter uma cópia, ou seja, uma imitação, uma mimesis da realidade. Talvez, dizia o Baudelaire, o único valor que a gente possa dar para um fotógrafo seja o de que ele tem, de repente, um bom olhar, ele consegue escolher bem os lugares que ele vai fotografar, mas só isso, porque todo o resto do trabalho é a realidade que faz. Então, uma determinada paisagem, eu vou lá, fotografo essa paisagem, dizia o Baudelaire. O valor dessa fotografia não está no clique do fotógrafo, não está tanto no jeito como o fotógrafo se posicionou. O valor está na paisagem, que já é bela por si só. Então, essa é a crítica que o Baudelaire faz à fotografia e que eu encontro alguma semelhança. Claro, o Baudelaire é um moderno, né? Ele está escrevendo no século XIX, são séculos que separam o Baudelaire lá dos gregos da Antiguidade Clássica, mas eles têm alguma semelhança no sentido de entender que, às vezes, a arte pode ser meramente uma imitação e que o valor, então, reside naquilo que é imitado e não tanto na imitação, certo? Então, só para vocês entenderem que, olha só, quando vocês me respondem na pergunta o que é estética, quando vocês me respondem é o estudo do belo, é a apreciação do belo, é a fruição do belo, quando vocês me respondem isso, fazem essa conexão quase automática com a beleza, eu só queria que vocês entendessem que nem sempre foi assim. Na Antiguidade Clássica, não tinha, essa conexão não existia. E aí vocês vão me dizer, nossa, Pro, mas se nem sempre essa conexão existiu, da onde que veio isso? Como que hoje a gente faz essa associação? Então, vou contar para vocês a respeito da pessoa que retoma, digamos assim, os estudos sobre o belo, os estudos sobre estética. Porque, muito embora o Platão e o Aristóteles lá na Grécia Antiga tenham falado um pouco sobre, tenham falado na sua chave, né, sobre arte e sobre beleza, quando o Sócrates chega e desvia o foco da atenção para questões mais éticas, né, esse tratamento filosófico sobre a estética e sobre beleza, sobre arte, acaba ficando um pouquinho deixado para segundo plano. Havia um certo preconceito da filosofia em relação à arte, né? Considerava-se que a arte ou o belo, enfim, eram espécies de subtemas dentro da filosofia, porque elas elas adviriam de algum lugar que não era propriamente a racionalidade, que não era propriamente do intelecto. E durante muito tempo a filosofia se fiou na ideia de que, olha só é objeto filosófico o que é racional, o que é próprio do intelecto humano. Então, assim, a arte, o belo, essas discussões ficaram durante muito tempo relegadas a segundo plano. Só lá no século XVIII que um educador e filósofo alemão chamado Baumgarten, e aí a gente pode ir então para o nosso próximo slide, por gentileza, para vocês, se quiserem anotar o nome, né? O Baumgarten, ele vai fundar uma nova disciplina, uma nova área filosófica, que é denominada estética. E interessante é que o Baumgarten, ele vai buscar esse nome estética lá da Grécia Antiga. Ele pega essa palavra aesthesis, que é a faculdade, isso é a possibilidade, a capacidade de sentir, e diz que estética é a ciência do sensível. O que é estética, então? É a ciência daquele conhecimento de mundo que a gente obtém a partir das percepções, a partir da sensibilidade. Quando a gente diz que a estética é o estudo do sensível, a gente está se referindo
aquele conhecimento de mundo que a gente obtém a partir das nossas impressões, a partir dos nossos sentidos, a partir das nossas percepções. Então, o Baumgarten, lá no século XVIII, ele vai publicar uma obra que ele nomeia estética. Ele cria esse termo, na verdade, e ele diz o seguinte: a gente precisa trazer de volta a luz da percepção, da discussão, do debate, do tratamento filosófico, de novo, a ideia da beleza. Vamos conversar sobre o que é beleza, vamos discutir o que é beleza, vamos conversar sobre arte, vamos discutir o que é arte. Vamos parar com esse negócio de achar que só se presta a ser objeto filosófico aquilo que advém do nosso intelecto, e não aquilo que advém da sensibilidade, da percepção, do mundo sensível. Então, o Baumgarten, ele, digamos assim, abre um terreno, abre toda uma nova área para que outros estudiosos possam vir depois e já encontrando uma nova disciplina, que ele chama de filosofia estética, que, se não já propriamente consolidada, vai se consolidando a partir dessa abertura de caminho e dessa retomada da relevância, da importância do que é belo, do que é arte dentro do campo filosófico. Né? Um dos que entram nessa seara que é aberta pelo Baumgarten é um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. O Kant, bom, eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram muito falar. E o Kant, ele tem algumas semelhanças com o Baumgarten no entendimento, né, do que é belo e do que é arte. Mas o Kant, ele dá um passinho além do que o Baumgarten tinha feito, porque ele introduz nas discussões filosóficas sobre estética uma coisa que ele chama de juízo estético. E o que é o juízo estético? Bom, ele tá assim, pode ser resumido na frase: isso é belo. Quando eu olho para uma coisa e falo isso é belo, eu estou, na verdade, segundo Kant, tentando expressar em palavras o sentimento de prazer que aquela coisa me causa ou me causou. Né? O que eu espero quando eu digo isto é belo? Quando eu faço, né, o gesto de apontar para uma coisa e nomeá-la como bela? Eu espero que outras pessoas concordem comigo. Eu espero que outras pessoas possam experimentar o mesmo prazer que eu experimento quando eu olho para alguma coisa que me causa essa sensação. E, sabe, gente, essa sensação do juízo estético, né, de dizer isto é belo, é uma sensação que a gente tem muitas vezes no decorrer da nossa vida. E que depois a gente denomina como sensação do sublime, uma sensação de estar diante de alguma coisa que é quase inominável, tanto que aquilo nos toca de alguma forma que a gente não sabe muito bem como expressar em palavras. Isso acontece quando a gente ouve uma música que nos toca sobremaneira, quando a gente se depara com uma obra de arte que tem um efeito poderoso sobre nós, essa experiência do sublime, né? E aí, depois, então, quer dizer, o Baumgarten e o Kant, na modernidade, eles juntam, de novo, o belo e a arte, que tinham sido separados lá na Antiguidade Clássica. Né? Eles juntam, eles dizem, se a gente quer falar sobre arte, a gente tem que falar sobre o que é o belo, como as pessoas entendem o que é belo. O belo é universal? Uma coisa que uma pessoa julga belo, será que a outra também tem que julgar? Existe alguma espécie de beleza universal? Existe algum objeto no mundo que seja unanimemente belo?
que se você colocar diante de uma pessoa, diante das 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, todas elas apontarão, farão o juízo estético do Kant, dizendo, isso é belo? Será que existe essa universalidade da beleza? Isso tudo é discussão, é objeto da discussão filosófica. Até hoje, porque as mais variadas respostas podem ser dadas para essas questões, para essas perguntas. Mas o que a gente precisa ter em mente é que na modernidade, no século XVIII, a gente finalmente junta a discussão sobre beleza e a discussão sobre arte, que tinham andado separadas. E que, na verdade, nem tinham andado muito, porque elas estavam assim relegadas a segundo plano no âmbito da filosofia, né? Havia um preconceito, não se discutia o que era arte, não se discutia o que era beleza. Preferia-se prender-se a conceitos mais abstratos, mais duros, digamos assim, né? E aí, depois da modernidade, quando a gente vai chegando, vamos nos aproximando do nosso momento atual, a gente tem o que se chama de pensadores contemporâneos, filósofos contemporâneos, que vão aí dando alguns passos mais à frente. Daí eles vão dizer o seguinte, ó, a gente vai pensar estética, tá, beleza, só que assim, estética não é só o que é belo. Estética não é só o estudo do belo, o estudo, né, do que se considera belo. Eu posso fazer estética, por exemplo, pensando em alguns tipos de arte que hoje, segundo os valores que a gente tem hoje, nem seriam consideradas belos, mas não deixam de serem considerados arte, né? E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu quero convidar vocês a fazer comigo um tour virtual. É um tour que nós aqui da Secretaria da Educação, muito humildemente, pedimos autorização do Ministério da Cultura da França para conseguir mostrar para vocês. Esse tour que a gente vai fazer, que eu vou pôr na tela para vocês daqui a pouquinho, ele vai acontecer em uma caverna que fica na região de Chauvet, no sul da França. Essa caverna, gente, ela foi descoberta no ano de 1994 por alguns espeleólogos. Sabem o que é espeleologia? É o estudo das cavernas e das grutas, né? Então, essa caverna de Chauvet, ela foi descoberta em 94 por alguns espeleólogos que estavam passando ali por aquela região. E logo uma universidade foi avisada da existência daquela caverna. E aí, gente, os franceses, eles enlouqueceram, porque eles encontraram ali dentro pinturas que datavam de 36 mil anos atrás. Para os franceses, foi um furor, foi uma sensação similar à que eles tinham sentido muito tempo antes, em 1942, quando eles tinham descoberto uma caverna chamada Lascaux. Em Lascaux, eles acharam pinturas rupestres datadas de 17 mil anos atrás. Naquela época, eles já tinham ficado alvoroçados. Agora, vocês imaginem o que eles não sentiram quando descobriram Chauvet. As pinturas de Chauvet, elas têm o dobro da idade das pinturas de Lascaux. Vocês imaginem como não foi recebida essa notícia pela universidade e pela sociedade francesa em geral. E aí, essa caverna, ela está disponível para a gente visitar, fazer um tour virtual. E eu quero convidá-los, então, a fazer esse tour virtual comigo. Tudo bem? Eu acessei aqui o site do Ministério da Cultura francês. Vou pôr aqui na tela. Olha, no site, não sei, já está aparecendo para vocês. No site do Ministério da Cultura francês, a gente tem, então, a visita guiada dentro dessa caverna. E, gente, olha, eu quero convidar vocês a fazer essa visita comigo, tendo uma postura assim, entendendo
o que a gente vai ver, o que a gente vai fazer, que requer uma postura quase de reverência a isso que a gente vai assistir agora, né? Então, a gente está aqui na visita guiada, a gente está bem na entradinha da caverna, que é chamada painel de Palm Points, né? Ou Point, talvez, como os franceses falariam. Se a gente entrar um pouquinho mais na caverna, a gente vai chegar na primeira sala, que é chamada de Sala dos Cavalos Amarelos. Por que ela é chamada assim? Porque nessa sala tem 3 pequenas cabeças de cavalo. Ó, elas têm 6 centímetros de altura, são 2 amarelas, uma vermelha. Elas são pontilhadas. Gente, pensa, 36 mil anos atrás eles já tinham descoberto corante. Então, corante vermelho, corante amarelo, que eles retiravam das pedras, né? O vermelho retirado da hematita e o amarelo retirado da goetita. Se a gente entrar mais na caverna, a gente chega aqui, na sala que é chamada de Sala dos Pingentes. Nessa sala aparece o desenho de uma coruja. Como que essa coruja está colocada? O corpo, ele é visto assim, a coruja está pintada na parede assim, com o corpo visto de trás e tem umas linhas verticais desenhadas como se fossem assim as penas das asas da coruja. Não sei se eu consigo colocar aqui melhor para vocês verem. Ó, nessa imagem pequenininha que eu estou aqui que eu estou apresentando aqui para vocês, aparece um urso. Nessa outra sala, ó, é um tour virtual, tá vendo? Eu posso mexer, eu posso ver a parte de cima. Vejam aqui, ó, vejam se vocês conseguem reconhecer quais animais estão desenhados aqui. Logo batendo o olho, assim, sem me deter muito, eu consigo ver um touro, vários touros, em diferentes posições. Vejam, alguns olhando para o lado direito, outros olhando para o lado esquerdo. Dá até uma impressão de movimento. Alguns touros parece que estão correndo. Até a impressão de movimento eles conseguiram causar 36 mil anos atrás. Vejam aqui esse mamute. Será que eu consigo me aproximar dele? Opa! Será que eu consigo me aproximar do mamute para mostrar para vocês? Gente, se vocês quiserem fazer esse tour em casa, é só entrar no site do Ministério da Cultura da França. É aberto para qualquer pessoa que quiser ver, tá? Aqui são fezes de lobo que acabaram fossilizadas, né? E a ciência já chegou num tal ponto que eles pegaram esses excrementos de lobo, fizeram o genoma, né, sequenciamento genético, e perceberam que era uma espécie de lobo de mais de 30 mil anos atrás. E ficou ali o excremento, então, fossilizado dentro dessa caverna. Aí a gente chega numa outra sala. Olha, aqui eu consigo ver também alguns animais, outras marcas. Vejam essas pinturas aqui, em outra sala. Pinturas de animais também. Aqui, já quase chegando no fundo da caverna, aqui já quase chegando no fundo da caverna, é a sala dos fundos, né? Porque é quase a última sala, cada ambiente da caverna é chamado de sala, né? Já quase na última sala a gente encontra também uma sequência de animais, e aqui tem outros animais. Olha, se vocês prestarem bem atenção, dá para ver lobo,
Dá para ver um ser que parece um pouquinho com um hipopótamo. Alguns parecem renas. Tem várias espécies de animais representadas aqui. Logicamente, as espécies de animais com as quais os seres humanos conviviam naquele momento. Na última sala, então, a gente encontra... Opa! Aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr para vocês, que às vezes o comando fica um pouquinho dificultado. Olha, aqui na parede oposta à qual a gente estava vendo, a gente encontra também algumas figuras menos detalhadas, olha. Parece um leão, algumas figuras menos detalhadas. Esse tour, vocês conseguem fazer no site do Ministério da Cultura da França com muito mais detalhe do que a gente fez aqui. A minha ideia era mostrar para vocês a beleza dessas pinturas. E para a gente pensar um pouquinho o seguinte, que o ser humano nem sempre pensou, nem sempre tentou criar teorias ou filosofar sobre a arte, isso é verdade. Mas que o ser humano não tenha sempre, desde os primórdios, feito arte, isto é mentira. E a gente viu aqui, lá em Chauvet, na França, pinturas de 36 mil anos atrás, detalhadas, riquíssimas, com impressão de movimento, traços grossos, traços finos, cores. É impossível admitir a afirmação de que o ser humano nunca ou não fez arte sempre. O ser humano nem sempre teorizou a arte, isso é verdade. Mas fazer arte, o ser humano sempre fez. Eu queria deixar vocês, então, com uma última reflexão, vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Olha, hoje a gente denomina a nossa espécie de Homo sapiens. Homo sapiens, a gente foi buscar essa designação lá no latim, né? O homem que sabe, o homem sábio. Aliás, hoje, na verdade, a gente não é nem mais Homo sapiens, a gente já é o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, né? E essa designação, ela coloca muita ênfase na nossa racionalidade. Será que a gente não poderia começar a pensar na possibilidade de que, em vez de sermos Homo sapiens, nós pudéssemos também ser designados como Homo spiritualis? Por que eu pergunto isso para vocês? Porque, certa vez, um antropólogo francês, conversando com um aborígene australiano, chegou para esse aborígene e perguntou assim, vendo a arte que ele estava fazendo, falou assim, escuta, como é que você faz para fazer isso aí? E aí esse aborígene respondeu assim, mas eu não sei, porque não sou eu que estou fazendo, é o meu espírito que está fazendo. Não está vindo do meu cérebro, está vindo do meu espírito. Então, essa é uma provocação com a qual eu queria deixar vocês, um pouquinho pensar dentro da filosofia essa oposição entre Homo sapiens e Homo spiritualis. Caminhando para o fim da nossa aula, então, eu deixo vocês com duas indicações. Uma é do documentário que um grande diretor alemão chamado Werner Herzog fez Fitzcarraldo, fez Enigma de Caspar Hauser, um grandíssimo diretor. Ele se interessou pela história da caverna de Chauvet, fez um documentário que segue aí para vocês, chama Caverna dos Sonhos Esquecidos, é de 2011. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre história da arte, eu deixo aí um excelente livro do Ernest Gombrich, de 1950. Para encerrar, liçãozinha de casa, atividade de casa para vocês fazerem. Uma questão para vocês tirarem print ou foto da tela e tentarem responder aí em casa, beleza?
10 segundinhos para printar. E eu vou me despedindo de vocês com muito prazer, com muita honra de ter podido ter estado com vocês. E passo a palavra para o nosso amigo Marconi. Muito obrigado, gente, pela interação de todos vocês. Não sei se vocês repararam, eu coloquei aí no chat o link dessa visita que a professora Maria Fernanda nos proporcionou. Então, aqueles que têm condições, vocês podem clicar e fazer essa visita depois com muito mais calma. Quero mandar um abraço aqui para a Ana Carolina também, que nos relembrou que esse tema foi trabalhado na aula de português. E assim a gente percebe a interdisciplinaridade da nossa escola, da nossa secretaria. Um abraço e até a nossa próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.